Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8, a alegoria da videira. Nessa alegoria, primeiro, o que é uma alegoria? É quando Jesus ele quer falar de promover uma semelhança entre uma realidade natural, no caso, né, e uma realidade sobrenatural, que é invisível, que é difícil que nós possamos entender. Né? Então ele se serve da alegoria da videira. Né? Todos sabem o que é uma videira? Já foram numa plantação de uva? Pois é, uma videira é uma plantação de uvas. As videiras são as plantas de uva, as árvores, e os sarmentos, eu não sabia que tinha esse nome, né? São os galhos que compõem a videira. Quais são os elementos, né, dessa alegoria? Primeiro, Jesus diz que ele é a videira, né, e que o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. E os frutos, os seus cachos de uva, são as obras boas que nós fazemos. Então Jesus está falando de uma realidade sobrenatural, né? Como que nós podemos estar unidos a Ele para poder dar frutos de obras boas. E como isso não acontece se nós não estamos unidos a Ele. Em primeiro lugar, Jesus nos convida a estar unidos a Ele. Por que essa insistência da união? Porque se nós prestamos atenção na alegoria, ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Então, essa é uma união física. O que pode fazer um ramo separado da videira? Nada, se seca e morre. Então, Jesus está querendo dizer que essa união com ele é fundamental para nós. Se nós não estivermos unidos a Jesus, nós não vamos poder dar frutos. Imaginem só um ramo da videira quando é separado da videira. Né? Ele até pode ficar verde por um tempo, mas não vai dar frutos. E se começou a dar fruto, aquele fruto ficou daquele jeito. Não vai crescer e não vai amadurecer. Mas o que será que na prática Jesus quer dizer com isso? Né? Se é que nós, criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados também para estarmos unidos a Ele. Não podemos pensar numa realidade humana completamente separada de Deus. Não podemos pensar que nós vamos nos realizar aqui nessa vida sem Deus. Não podemos pensar que nós vamos conseguir fazer o bem nesta vida sem Deus. Não podemos pensar que nós vamos conseguir fazer coisas boas nesta vida sem Deus. Mas por quê? Será que nós não conseguimos nos exercitar na virtude e ser pessoas boas? Até um certo ponto. Mas o nosso fruto vai ser muito menor do que se estivesse unido a Cristo. Porque Ele vem suprir tudo aquilo que nos falta. E graças ao pecado original é muito mais o que nos falta do que o que nós podemos fazer. Se nós somos sinceros, nós nos damos conta que sem Deus nós conseguimos bem poucas coisas. Na verdade, se somos bem sinceros mesmos, sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Talvez alguém pode argumentar, mas tem tanta pessoa aí que é ateia ou que é de outra religião e consegue fazer coisas boas. Pois é que nós não sabemos o influxo que Deus tem na vida dessa pessoa, ainda que ela não saiba ou ainda que ela não queira. Talvez, através da boa consciência dessa pessoa, Deus atua. Então, as obras boas que ela faz, no fundo, são obras de Deus. Mas quando Jesus fala aqui dessa forma tão radical, sem mim não podeis dar frutos, separados da videira nós não podemos dar frutos, ele se refere, sobretudo, aos frutos sobrenaturais, ou seja, ao crescimento espiritual. Se nós nos afastamos de Deus, se nós queremos trabalhar a virtude, ser santos sem Deus, nós não vamos conseguir. E se nós queremos levar Deus para outras pessoas através do apostolado, sem Deus, nós não vamos conseguir. Padre, isso é contraditório. Quem vai querer fazer isso?
Pois é, nós muitas vezes tentamos fazer isso, justamente por causa da soberba e orgulho que está dentro de nós. Começamos a organizar a igreja, os movimentos, os apostolados, como se nós não precisássemos de Deus, usando só a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa capacidade organizativa, os nossos métodos, as tecnologias, etc. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Separados de Cristo, nós não podemos dar fruto. Contudo, com essa similitude, com essa alegoria, Jesus está dizendo que nós podemos nos separar dele. Ou seja, voluntariamente nós podemos querer nos separar da videira. Isso é extraordinário, né? Como assim nós queremos nos separar daquele que nos dá vida? Pois é um dos grandes mistérios da vida humana. Muitas vezes nós queremos nos separar de Deus. Às vezes conscientemente querendo praticar o pecado, ou inconscientemente fazendo algo que acaba nos separando de Deus. Seja em um caso, seja no outro caso, nós vamos acabar nos secando. A pessoa que quer separar-se de Deus voluntariamente, acha que ela é capaz de levar a sua vida sem Deus, até que ela vai conseguir fazer algumas coisas na vida. Mas ela vai ir se secando, vai se cansando da vida. Porque por mais emotiva, por mais extraordinária, maravilhosa que seja a vida humana, ela é muito pouco em relação ao que Deus tem pensado para nós. E além do mais, nós não conseguimos desfrutar da beleza dessa vida sem Deus. Então, pouco a pouco, nós vamos nos secando. Cortados da videira, nós já não circula a seiva de Deus em nós e pouco a pouco vamos nos secando. Mas será que isso é um castigo de Deus por não queremos estar junto com Ele? Não. Deus ele só está explicando o que a natureza faz conosco. É o mundo que faz isso conosco, é a nossa própria natureza. Sem a seiva de Deus, nós não podemos viver. Além do mais, o mundo ele é muito ingrato. Nós nos entregamos a ele e ele nos abandona, não quer saber de nós, porque o mundo não nos ama. É só o amor de Deus que é capaz de garantir essa realização nessa vida. E por isso nós, quando estamos unidos a Ele, sentimos a seiva de Deus circulando em nós. E só Deus pode garantir os frutos que Ele mesmo quer realizar quando nós estamos unidos a Ele. É o que significa aqueles que não dão frutos, né? Será que nós podemos identificar algum tipo de pessoa, né? Se Jesus quer se referir a todos aqueles que cortam as relações com Ele, né? Seja voluntariamente, né? Negando a Cristo diretamente, apostasia, abandono da fé, ou aquela separação lenta, né, através do pecado grave ou do pecado venial cometido voluntariamente, seguidamente, sem arrependimento, ou aqueles apegos ao mundo que pouco a pouco vão esfriando a nossa fé, que pouco a pouco vão cortando essa relação com Deus. Nós vamos nos entregando cada vez ao mundo, ao dinheiro, ao sucesso, ao êxito, às técnicas simplesmente humanas, simplesmente à filosofia, não querendo subir a Deus, não querendo transcender, não querendo ir ao encontro dele. Então, nós ou cortamos radicalmente a nossa relação com Deus, ou pouco a pouco vamos afogando essa relação como se fosse um corte lento, até que finalmente, pum, nos separamos, né, de Deus sem sequer nos darmos conta. O mundo nos encantou e nós já não somos mais de Cristo,
já não estamos mais unidos à videira. No versículo 2, ele diz que aqueles que dão fruto, Jesus, o Pai, os poda para que deem mais fruto. O que será que isso significa? Né? A poda para a videira deve ser algo doloroso, né? Para você ir lá uma videira feliz, né? E de repente chega alguém com um serrote e faz a poda, né? Corta parte dos ramos para fortalecer a rama principal e que ela dê mais fruto. Né? Seguramente Jesus está falando das purificações que nós temos que passar ao longo da nossa vida. Nós vamos nos apegando a muitas coisas e essas coisas nos impedem de voar a Deus. Os apegos piores são aqueles que nos levam a pecados, né? Apegos que nós podemos chamar de vícios. Mas também existem aqueles apegos que nos levam a imperfeições. Né? As imperfeições são todas aquelas coisas que não são pecado, mas que acabam obstaculizando a nossa subida a Deus. Acabam obstaculizando a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. Nós entregamos mais o nosso coração a essas coisas do que a Deus. Que talvez não são coisas ruins, não são pecaminosas, mas não são Deus. E se nós entregamos nosso coração a essas coisas, nós não subimos a Deus. Por exemplo, vamos supor que você ama a música. Né? E então você se entrega completamente à música, a ponto de não ter tempo de se dedicar para Deus. Mas depois você também se dedica um pouco a Deus. Então você começa a dar mais fruto. Então, pouco a pouco, Deus vai te convidando a se desapegar da música. Você não precisa deixar de tocar música ou de escutar música, mas você já não entrega o seu coração à música. O seu coração vai para Deus. Essa é uma poda que Deus vai realizando em você para que você consiga dar mais frutos. Eu dei o exemplo da música, mas podia ser qualquer tipo de apego. Apego à sua profissão, ao seu estudo, à sua família, à sua saúde, ao seu futuro, aos seus planos, ao seu apostolado. Qualquer tipo de apego, no fundo, acaba sendo um contrapeso que impede você de voar até Deus. Última pergunta: como podemos permanecer em Cristo? Como nós fazemos para seguir unidos à videira? Como podemos fazer para que nós jamais queiramos cortar a nossa relação com Cristo? Por um lado, desenvolver a vida espiritual, do lado da ascética e do lado da mística. Do lado da ascética, vamos tratar de desenvolver virtudes que nos ajudem a estar perto de Cristo, sobretudo as 3 virtudes teologais, a fé, esperança e caridade, no qual nós temos que lutar, sobretudo tratando de alcançar também a humildade, que é essa virtude base, né, com a graça de Deus. E, por outro lado, cultivar essa graça através dos sacramentos, frequência da Eucaristia, a missa dominical, mas também a missa semanal, quando é possível, adoração eucarística, estar em momentos na presença de Cristo, dedicar tempo para estar junto com Ele, outras orações pessoais, o terço, a meditação, a via sacra, e pois a confissão para quando nós precisamos, ou se não precisamos, porque não caímos em um pecado grave, para ir melhorando na nossa relação com Deus, né? Uma confissão pelo menos mensal, mas se não conseguimos, bimestral, né? Que nos ajude a estar puros de coração e estar cada vez mais unidos a Deus, nosso Senhor. E qualquer tentação que surja de separação seja prontamente deixada de lado pelo nosso coração, já que nós optamos por estar muito perto de Deus e da sua graça. Que Deus lhes abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.